O que será que Paulo quer falar com 1 Coríntios 15? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E antes de começar aqui, eu quero te agradecer por estar aqui comigo. Para mim faz muito bem ter você aqui para que a gente continue esse canal e continue esse quadro que é muito bom, a gente tem aprendido muito a cada semana. E antes de começarmos, eu gostaria, na verdade, de te falar 3 recados muito importantes que vão acontecer aí nos próximos dias. O primeiro deles é que nesse sábado nós vamos ter novamente o nosso culto às 6h30 da manhã, tá? E para você participar é bem simples, é só você se inscrever lá no nosso canal do WhatsApp e acessar o link que vai estar disponível lá às 6h30 da manhã. 6h25 eu já vou ficar online, tá? A gente vai deixar ali um hino tocando para que as pessoas entrem e aí 6h30 pontualmente nós vamos começar o nosso culto, ok? O segundo recado que nós temos aqui é sobre Provérbios, que nós vamos começar no dia 5 de setembro, tá? Então não esquece, 5 de setembro você tem um encontro aqui comigo às 3h para nós começarmos esse livro de Provérbios, que vai ser fantástico, e todo sábado nós vamos fazer então um capítulo dele. E o nome do quadro é Provérbios, o Manual da Vida. Ok? Então não se esqueça. E o terceiro recado é para que você se inscreva no canal do WhatsApp, tá? Porque assim eu consigo falar com você por lá e fica muito mais fácil a nossa comunicação do que só por a cada uma semana, né, aqui no vídeo introdutório. Então, se inscreve lá, eu sempre coloco algumas imagens de versos também que você pode compartilhar. Se você tem alguma ideia de programação, você também pode ter por lá. Ali nesse canal eu também coloco alguns textos do Espírito de Profecia e de outros livros que eu leio, que são bem fantásticos, que vão ajudar aí na nossa caminhada espiritual, ok? Feitos os recados, vamos então para a lição em ação, que é o nosso quadro. E eu tenho certeza que você está aqui para estudar a lição comigo, então vamos lá, né? O texto dessa semana, o título é o seguinte: O poder da ressurreição em Cristo. E a gente vai aprofundar nesse tema aqui, que é muito importante, tá? Porque a gente vai ver que Paulo deixa bem claro para nós que se tirar uma pecinha dessa equação, todo o resto desmorona, ok? E aqui então tá a nossa tirinha. Essa tirinha é muito importante para a gente tirar as lições dela. Mas resumidamente aqui, é, eu achei bem interessante, eu acho espetacular. Olha, quem faz essas tirinhas está de parabéns, porque de forma muito simples faz a gente ter lições valiosas. E aqui a lição que eu tiro é que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós temos que proclamar aos 4 ventos a volta, a morte de Jesus, porque isso traz a nós a salvação, né? Imagina se Cristo não morresse por nós, o que seria de nós hoje? E aí eu vou comentar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos para o nosso verso para memorizar, que está lá em 1 Coríntios 15, 14 e 17. Diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Olha só que perigo, né? Que perigoso isso daqui. Se a gente não acreditar que Jesus ressuscitou, então todos aqueles pecados que a gente já pediu desculpa estão todos sobre os nossos ombros, porque não faz sentido. Se Jesus não ressuscitou, ele não é o nosso Salvador. Entendeu? Como é uma equação bem simples, mas se você tirar alguma pecinha, ela desmorona inteira? Então isso é para refletir, né? E aqui eu fiz algumas anotações para a gente refletir um pouquinho mais sobre esse verso. Você tem noção da sua responsabilidade? Aqui eu estou falando do sentido da tirinha, né? Olha só, Deus te perdoou e tem pessoas precisando desse perdão. Aqui nesse sentido da tirinha, né? Quando a gente sabe dessa mensagem do Evangelho, é egoísmo da nossa parte deixar ela só conosco. A gente tem que anunciar, porque tem um verso bem específico em João 8,32 que diz que a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas têm sofrido com o que acham que é verdade? Por exemplo, aqui a gente vai tratar um pouquinho sobre morte, mas muitas pessoas têm medo da morte, têm uma total repugnância, não sabem o que vai acontecer depois, acreditam em limbo, acreditam em castigo eterno, um monte de coisa, sendo que a Bíblia diz claramente para nós o que vai acontecer após a morte. Então, olha só, e esse conhecimento que você tem, você pode passar para essas pessoas, dar aquele alívio. Eu fiz um estudo com a minha esposa, e uma moça, e aí antes de fazer esse estudo da morte, a gente perguntou para ela, né? E aí, o que você acha da morte? O que acontece depois?
E aí ela falou o que ela achava, né, o que, culturalmente ela sabia. E aí, ao final do estudo, ela ficou muito feliz, muito leve, porque ela soube de exatamente o que que a Bíblia diz sobre a morte. Então você tem muito conhecimento que você pode passar para frente. Então não deixe de fazer a sua parte, porque a gente sabe que Mateus 24 fala exatamente isso, né, ali no verso 14 de Mateus 24, que esse evangelho será levado a todas as nações. E então virá o fim. E a gente precisa fazer a nossa parte para que esse evangelho chegue então em todo o mundo, tá? E aí então, se Jesus não morresse por nós, como que seria hoje? Imagina nascer, viver esse mundo sem nenhum pingo de esperança e morrer. Olha que vida vazia. E muitas pessoas vivem assim, por justamente não crerem em Jesus. Então a gente vê o quanto é essencial nós crermos em Jesus. É interessante que isso faz parte do nosso coração, né? A gente não nasce para tentar. Poxa, vai ser difícil explicar aqui, mas nós já crescemos e nascemos com esse desejo de adoração. É importante a gente pensar nisso, como, por exemplo, os animais. A tartaruga, quando ela nasce, ela vai em direção ao mar. Isso alguém explicou para ela? Não, já nasceu do instinto dela. A mesma coisa, nós temos esse instinto de querer adorar, né, querer adorar a Deus. Então, quando a gente não adora a Deus, a nossa vida se torna vazia. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim, como eu já falei, né. Continuando aqui, olha só o que diz: "Do ponto de vista humano, a ressurreição dos mortos não parecia mais plausível para eles do que parece para muitos hoje". Então imagina chegar para alguém e falar que Jesus ressuscitou, né, ou que um homem ressuscitou. E aqui foi exatamente então esse o problema que Paulo enfrentou, tá. No entanto, esse tema é um tema crucial, e aqui vai dizer por quê. Se Jesus não ressuscitou, ele não é quem disse ser. A cruz não teve efeito e nossos pecados não foram pagos. E qual seria o resultado disso daqui? Exatamente o desespero, né? Restaria apenas o desespero, aquela profunda tristeza de não saber o que que vai acontecer depois. Por quê? Porque não tem o que acontecer, você não tem esperança, não tem quem crer, não tem um salvador, entendeu? Então, essa semana nós vamos estudar profundamente o 1 Coríntios 15 e a gente vai ver a ressurreição de Cristo, tá? Vamos ver aqui a nossa única esperança de salvação. Não tem outra, é a nossa única esperança, né? A gente muito em breve vai ver esse evento, esse espetáculo, que vai ser terrível em majestade, como diz a Pena Inspirada, né? Então vamos para a nossa primeiro tópico que diz proclamando a ressurreição de Cristo, tá? E o capítulo 15 ele vai começar destacando o evangelho, tá? E aqui Paulo fala do evangelho de quatro formas ali quando tá começando, que pregou aos coríntios, que eles receberam, no qual permaneciam firmes e pelo qual eram salvos, tá? Então aqui esse capítulo vem para mostrar para o leitor como a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa salvação, tá? Fundamental. Gente, se você entender bem o que eu estou falando aqui, não tem outro método de salvação, é só esse. Por exemplo, se você quer ir para a praia, você pode ir por vários caminhos, né? E você pode ir de vários meios, mas para o céu é só um, é só Jesus, é só a cruz, tá? Então, isso fica bem claro. A morte e a ressurreição de Jesus, e aqui eu coloquei uma imagem para a gente visualizar, né? A morte e a ressurreição de Jesus cumprem as promessas de Deus encontradas no Antigo Testamento. A morte e a ressurreição. Só que se você for ver a vida inteira de Jesus, são mais de 300 profecias cumpridas do Antigo Testamento. Então, não tem como duvidar que Jesus é mesmo o Filho de Deus, né? E eu tenho certeza que você não tem dúvida disso. E aqui então, só para deixar bem mais claro, né? E aí, quando você sabe disso, quando você viu esse poder, quando você entende esse poder, você crê nele, qual que é o passo natural que você vai dar? É pregar, né? Falar do amor de Jesus, falar do quanto ele fez por mim e por você. E olha só, quem proclama que Cristo ressuscitou, precisa primeiro crer que sua ressurreição é um fato histórico, tá? Então não tem como você pregar alguma coisa de que você não crê, isso é até uma hipocrisia, né? Só que tem um ponto muito importante da gente pensar aqui, é quando você sabe muito. E isso aqui pode até parecer muito, mas eu fiz uma aula de lógica e é estranho, mas faz sentido. Olha só, você sabe tanto que não sabe que sabe. Isso pode parecer estranho, mas eu vou repetir com mais calma para você. Você sabe tanto que não sabe que sabe.
Explicando o que essa frase quer dizer. Você nota que quando você foi aprender a amarrar o teu tênis, você dava um laço, né, fazia todo aquele cenário, aí puxava os 2 lacinhos. Hoje você faz nem se você faz mesmo sem pensar, você não precisa pensar para fazer aquilo. Outro exemplo, quando você ia dirigir, quando tirou a carteira, se você tirou a carteira, né, então, você tinha que pensar, no volante, na marcha, no pedal, olhar os retrovisores, olhar para frente e ver atrás, tudo. Você pensava em tudo. Só que hoje você entra no carro e faz tudo sem pensar. Então você tanto sabe que não sabe que sabe. Ou seja, você faz sem saber que sabe. E a mesma por que que eu estou falando isso aqui? Porque é a mesma coisa aqui no contexto de Jesus. A gente sabe tanto da morte, do sacrifício dele, que para nós virou tão comum que não afeta mais a gente, entendeu? Se você for ler, por exemplo, o Desejado de Todas as Nações, a partir do capítulo 72, você vai ver todo o calvário que Jesus sofreu, as últimas palavras com os discípulos. Aquilo ali é uma leitura tão preciosa para você entender a profundidade do que você sabe. Só que de tanto a gente saber, a gente não valoriza, entendeu? E isso é um perigo. A gente tem que valorizar porque isso daqui, ó, era disso daqui que dependia a nossa salvação. E aí, como que você tem lidado com essas informações? O que que você tem feito com essas informações? Você só guarda para você, vai para a igreja, como se fosse o checklist, né, pronto. É como se batesse o cartão, tá feito. Como que é a tua vida espiritual? Você nota que saber isso daqui te dá uma enorme responsabilidade? Como a gente viu ali na tirinha. Essa responsabilidade que a gente tem é um perigo, porque Deus vai cobrar de nós. Então a gente tem que pensar sobre isso. Eu li um livro recentemente, Conselhos sobre Mordomia, e geralmente quando se fala sobre mordomia, a pessoa já pensa em dinheiro, né. Mas não é só dinheiro, é o tempo, é os dons. E aí, o que que você tem feito por Deus? Olha só o tanto que ele fez por você, o quanto ele sofreu nessa cruz, o quanto ele se humilhou para sair do céu. A gente não tem noção também de fazer essa comparação, eu já fiz aqui uma vez, mas, não chega nem a unha do que Deus fez por nós. Imagina que ele estava lá no céu, adorado por todos os anjos, por toda a comissão celeste, e veio aqui nesse mundo, depois de 4.000 anos de pecado, para se humilhar e para dar para mim e para você a oportunidade da salvação. Então, pensa que grande amor. Você faria isso por alguém que você conhece? Pode ter certeza que não, porque é difícil você sair de uma coisa muito boa e tentar se adequar a uma vida ruim, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo bem ruim aqui, mas se você dirige um carro automático, você não quer voltar para o carro de marcha manual. É uma analogia ruim, mas é só para você entender que as pessoas elas se acostumam muito rapidamente com o bom e não querem voltar para o antigo ou para o ruim, né? Então, é só uma coisa que eu precisava falar aqui, porque isso é muito importante, a gente precisa reconhecer esse sacrifício de Jesus, tá? Não foi em vão, e eu espero que você não deixe que seja sem sentido na sua vida, porque a gente precisa sair desse mundo. Eu quero sair desse mundo, eu não aguento mais ouvir coisa ruim. E ontem eu vi uma coisa bem pesada sobre algo que aconteceu aí, então isso entristece muito o nosso coração. Imagina o de Deus, que tá louco para tirar a gente daqui, né? E é interessante que Jesus está mais ansioso por voltar para tirar a gente daqui, do que a gente está ansioso para que ele volte. Porque se a gente tivesse ansioso de verdade, ele já teria voltado, né? Porque a gente estaria incansável, pregar para todo mundo, porque então vira o fim, como diz Mateus 24:14, né? Mas vamos avançar aqui na nossa lição, na segunda parte, que é Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Olha só que legal. Ali na continuação do capítulo, e você pode ler com mais qualidade, dos versículos 9 ao 19, Paulo vai mostrar que grande e terrível são as consequências de negar a ressurreição, tá? Ali no contexto dos coríntios, eles viviam próximo a povos pagãos, né? Então, olha só, os pagãos antigos não criam na ressurreição, especialmente no mundo grego, marcado pelo dualismo entre corpo e alma. E aí, nesse contexto, Paulo então faz uma pergunta: como é que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? E aí,
É interessante que nesse contexto, ele cita várias pessoas que viram, né, Jesus em carne e osso, e aí eu gostaria de ler com você, tá? Que é dos versos 5 ao 8 do capítulo 15. Diz assim: "E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo." Então, olha só, ele falou assim: como que vocês não acreditam na ressurreição se várias e várias pessoas viram Jesus ressuscitar? Então, isso daqui não tem cabimento. E aí, então, ele vai falar uma série de um efeito dominó, né? Que quando você tira uma pecinha ou empurra uma pecinha, todas caem, né? Então, se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vã. Nossa fé também é vã. Somos falsas testemunhas. Nossa fé é inútil. Ainda permanecemos em nossos pecados e, naturalmente, os que morreram estão perdidos. Então, você vê a onda de consequência que traz você tirar a ressurreição de Jesus? Isso, então, é um perigo, né? E aqui, falando sobre morte, né, os que morreram estão perdidos, a lição até vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria já propor o desafio da semana para você, que é assistir o nosso vídeo Mortes, que a gente fala lá no quadro Ensinos de Jesus, tá? Esse estudo aqui, ele é bem profundo sobre a morte, vai trazer vários e vários textos. Eu vou até deixar no card aqui para você assistir, tá? E passar para frente também, tá? Como eu disse lá, o exemplo da moça que a gente fez estudo bíblico, para ela foi libertador, né? E eu tenho certeza que para você também deve ser libertador saber o que acontece, então, após a morte, tá? Então fica aí o desafio da semana. Continuando, nós vamos avançar para o próximo tópico que diz Cristo, as primícias. Aqui é interessante que vai começar com um verso ali no finalzinho do tópico que a gente acabou de terminar. Então, no seguinte vem o versículo 20, que diz assim: mas de fato, ou seja, realidade, fato histórico, Cristo ressuscitou dentre os mortos, tá? E a sua ressurreição aqui na lição vai dizer que é um evento histórico. Podemos estar certo de que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião da sua vinda. E aí, quem que você quer ver nesse momento? Eu tenho certeza que você talvez tenha um parente, um amigo, né, um vizinho, não sei, alguém que você quer ver nesse momento. Eu tenho os meus queridos que eu quero ver nesse momento. E é por isso que a gente tem que pregar o evangelho para que esse momento aqui chegue logo para a nossa vida, né. E aqui tem um outro verso que diz ainda: "Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda." Então você nota aqui que Cristo, explicando esse verso seria assim: Cristo as primícias, então Cristo ressuscitou lá, e os que são de Cristo ressuscitarão então na sua vinda. Você nota que Paulo deixa bem claro que não tem um vão entre esses momentos, né. Então, por exemplo, morreu, vai para o céu. Não tem esse momento. E aí a gente pode, você pode assistir esse vídeo então sobre a morte para entender um pouquinho mais sobre isso, ok? E aí então, só para a gente entender o que que é esse termo primícias, né. O termo primícias refere-se aos primeiros frutos de uma colheita, ou a primeira parte de qualquer produção que historicamente na tradição bíblica era separada e dedicada a Deus como sinal de gratidão, honra e confiança no restante do sustento, tá? Então isso você pode ver mais profundamente ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, né, principalmente em Levítico, Êxodo. É bem interessante esse termo das primícias, porque faz a gente lembrar que tudo é de Deus, né? Então o melhor do que a gente recebe, o melhor dos nossos frutos, é tudo para Deus, né? E isso ficava bem claro ali no povo judeu, ok? Vamos então avançar, que é o nosso próximo tópico, o corpo ressuscitado. E olha só, aqui na sequência dos versos, né, do 35 ao 39, Paulo fala rapidamente sobre o corpo na ressurreição, né? E aí ele começa com duas perguntas, esse tópico, dizendo assim: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Isso é interessante de pensar, né? Ele traz essa questão, e aí ele mesmo vai responder para nós, tá? Ele traz 3 analogias bem interessantes para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre isso. O primeiro exemplo que ele vai dar, a primeira analogia, é sobre a semente, né? E olha o que diz aqui, eh, observa que o corpo é como uma semente que precisa morrer,
para, de modo miraculoso, tornar-se planta. A lição é clara, a ressurreição é um milagre de Deus, né? Assim como a semente, ela pequenininha ali, o agricultor só colocar na terra, né? E Deus faz todo o processo, o milagre de se transformar numa plantinha, uma árvore, né? Entre outras coisas. Então, bem interessante essa analogia do corpo que ele faz. Então, morrer para ressuscitar melhor, transformado, que é o que a gente já viu aqui na lição, né? A segunda forma que ele faz analogia, olha só, analogia dos corpos. Destaca que neste mundo Deus deu tipos distintos de corpos a animais e a seres humanos, apropriados ao ambiente atual. E aí ele diz então que o nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial, tá? Então, em outras palavras, nós vamos ser transformados, né? E ele ainda prossegue dizendo assim, fazendo analogia do corpo glorioso. A glória do corpo ressuscitado supera imensamente a do corpo anterior, marcado por nossa condição terrena e decaída. E aí, dos versículos 40 a 44, ele faz quatro comparações, né? Então, o corpo humano atual é o seguinte: é terreno, corruptível, fraco e natural. Olha só, descrevendo a nossa condição exatamente, né? Então, terreno, corruptível, fraco e natural. Já o segundo, que vem com a volta de Jesus, né? E aqui eu quero deixar claro que a gente vai se reconhecer, tá? Ninguém vai esquecer um dos outros. A gente vai ter a lembrança, né, mas vai estar com o corpo transformado. E aqui diz que é celestial, incorruptível, poderoso e espiritual, né? É difícil a gente entender o que é isso, porque nós estamos acostumados só com coisas que se deterioram. Então a gente não consegue pensar. Aqui a IA tentou até fazer alguma coisa mais sofisticada, mas não é possível. E só quem vai ver isso daqui é quem se salvar, né? Por isso, não perca isso, não perca essa oportunidade, porque a salvação a gente só perde. Ganhar todo mundo já ganhou, porque Cristo não morreu só pelos que vão se salvar, ele morreu para dar oportunidade para todo mundo, ok? Então, vamos prosseguir. Vitória final sobre a morte, amém, né? Graças a Deus, nunca mais a morte. Olha só, Paulo inicia o último parágrafo com uma afirmação bem intrigante. Ele fala assim: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E muitas pessoas usam esse texto aqui para trazer como se fosse uma, uma solução, mas não é solução a palavra, uma interpretação, melhor, interpretação errada. Olha só, muitos leitores usam essa declaração para dizer que Paulo defendia uma existência imaterial no céu. Não, meu amigo, não é assim. Olha só, carne e sangue corresponde à corrupção, bem como o reino de Deus corresponde à incorrupção. Nosso corpo precisa passar por uma transformação radical para herdar, então, o céu. E aqui diz que em escritos judaicos, carne e sangue é uma expressão para a humanidade decaída. Por isso, nosso corpo deve ser transformado e purificado de toda a imperfeição na volta de Cristo. Então, não tem como levar esse corpo de pecado para o céu, né? Então, Cristo vai nos transformar. Mas o caráter nós vamos levar. Por isso que a gente precisa, a cada dia, se parecer mais com Deus, né? Pedir os frutos do Espírito Santo para Ele, para que assim a gente possa, então, herdar as mansões celestes, ok? E aqui tem um texto bem interessante que eu gostaria de ler para você. E aí eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa imagem aqui para fazer sentido com o que eu estou lendo, tá? Diz assim: somente quando essa natureza pecaminosa for removida e passarmos pela experiência da glorificação, se cumprirá a proclamação: tragada foi a morte pela vitória. Nesse momento cantaremos este hino ousado e desafiador. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tudo isso ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Olha só que bênção, que momento espetacular, né? E eu queria que você pensasse, olhando essa imagem aqui, a pessoa que morreu lá há 4.000 anos atrás. Essa pessoa, quando morreu, ela foi como um piscar de olhos. Ela já viu Cristo voltar. E aqui, calma, eu não estou sendo contra a Bíblia. Mas lembra que a Bíblia vai dizer que os mortos não sabem nada? Então, independente se ele morreu há 4.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás, todo esse tempo que ele ficou dormindo ali no pó da terra, para ele não passou, como nós que sentimos o tempo passar. Então, ele morreu aqui, lá em 3.000 anos atrás, e já levanta então na volta de Jesus, o justo, né? Então, olha só que momento espetacular. E é exatamente
o que diz aqui a nossa lição. Diz assim: uma pessoa fecha os olhos na morte e, na sequência, a próxima experiência será a segunda vinda de Cristo, quando ele a ressuscitará. Não importa quando o crente morreu, mesmo que há milhares de anos, no momento num abrir e fechar de olhos, voltará à vida ao ressoar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Meu amigo, a gente prega tanto sobre isso e quer tanto que isso aconteça, que quando acontecer a gente não vai nem acreditar, né? E eu espero que você tenha essa ansiedade de estar nesse momento assim como eu, ou mais que eu também, né? Porque a gente precisa levar essa mensagem à frente, tá? A gente não pode deixar nas nossas mãos. E para finalizar, a nosso resumo da lição de hoje, eu gostaria de ler um outro texto que eu achei muito bacana. E esse texto aqui está no livro História da Redenção. Se você não leu esse livro ainda, separa um tempo por dia para ler cada capítulo, porque olha, é fascinante. Você vai ver desde lá no céu até a volta de Jesus. A história da redenção é fascinante. Então, separe um tempo para ler. E agora eu vou deixar só a imagem aqui para você ver enquanto eu leio esse texto, e aí na sequência eu volto para a gente finalizar a lição, tá? Diz assim: a terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. Eles respondiam à chamada e saíam revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então os santos vivos e os ressuscitados erguiam a voz em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora. Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando os sinais da enfermidade e da morte, surgiam com saúde e vigor imortais. Os santos vivos foram transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontraram seu Senhor nos ares. Que encontro glorioso! Amigos que a morte havia separado foram reunidos, para nunca mais se separarem. Olha só que bênção, meu amigo. Imagina nesse cenário aqui você vendo talvez a tua mãe, o teu pai, tua avó, teu avô, tios, primos, né, amigos. Então esse momento aqui vai ser espetacular. Não perca por nada esse momento. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter se preparado para esse momento. Olha, para mim foi um prazer enorme falar dessa lição com você, poder viver alguns momentos daqui que a gente vai viver muito em breve. Então, eu te espero na próxima semana e também te espero sábado, 6:30 da manhã. Até mais!